Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A leitura nossa de hoje do devocional está no capítulo 55 de Salmos, o verso 16 a seguir. Eu quero destacar bem o verso de número 22. Diz assim a palavra: Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei, e chamarei, e ele ouvirá a minha voz. Levou-me em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e nem tampouco temem a Deus. Puseram as suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração, guerra, as suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado, mas tu, ó Deus, os farás descer a um poço de perdição. Homens de sangue, de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Eu quero nessa manhã parar para meditar na importância de nós tornarmos uma decisão absoluta e segura em servir a Deus. Olha, existem muitas pessoas que não conseguem vencer as suas lutas, não conseguem vencer as suas batalhas. Nós sabemos que a proposta do Evangelho é uma proposta de luta, é uma proposta de renúncia, é uma proposta de perder. E às vezes as pessoas não conseguem superar essas dificuldades. Às vezes nós pegamos o Evangelho macio, né? O Evangelho onde as pessoas serão abençoadas, o Evangelho onde as pessoas alcançarão muitos bens materiais, aquele Evangelho bem humano, bem daqui, né? Às vezes pregamos isso, nós até acreditamos assim. E nós não estamos prontos a enfrentar as diversidades e dificuldades. Se nós observarmos na história do Evangelho, aquele povo do princípio da igreja, eles padeceram muito, eles sofreram demais. Aquele povo sofreu, foi perseguido, alguns morreram, uns foram queimados, comidos por leões. E as atrocidades que aquele povo viveu são incontáveis. E eu poderia perguntar, Deus estava lá naquele tempo? Lógico que estava. Mas nós estamos numa cultura tranquila, sossegada. E às vezes nós não entendemos que sofrimentos e dificuldades, eles fazem parte da nossa vida. Eles fazem parte da forma que Deus tem de nos provar, nos orientar, nos ensinar. E nós, às vezes, ficamos uns servos no meio do caminho. Nós ficamos pessoas que ficam no meio do caminho a servir a Deus e não conseguimos chegar realmente naquilo que Deus espera de nós. O Salmo 37, verso 5 fala assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não quero nem falar do que Deus faz. Eu quero fazer uma pergunta. Será que de fato nós entregamos a nossa vida para Deus? Será que de fato nós entregamos o nosso caminho para Deus? Será que Ele é o Senhor? Será que nós estamos dispostos a obedecer às suas ordens, a aceitar as suas ordenanças, as suas formas? Olha bem, eu quero falar nessa manhã que nós precisamos entregar totalmente a nossa vida a Jesus. Não dá para ser um crente mais ou menos. Não dá para servi-lo pelas metades. Infelizmente, lançaram uma forma de pensar que nós nos tornamos como os pequenos deuses. E talvez tenham diminuído Deus ao status de servo. Alguém que está no céu simplesmente para responder orações. Alguém que está no céu simplesmente para fazer aquilo que nós desejamos e os desejos que nós temos no nosso coração. É verdade que a Bíblia diz que Deus cumpre os desejos do coração dos crentes que são fiéis. Mas é condicional. O Salmo 37 diz assim: Agrada-te do Senhor, deleita-te nele,
e Ele cumprirá o desejo do teu coração. Em primeiro lugar, Deus ele tem propósito de cumprir os desejos do nosso coração que estão relacionados à espiritualidade, estão relacionados àquilo que é dele, aquilo que nos liga a Deus. Esse é o grande propósito de Deus. Eu quero falar nessa manhã é que nós precisamos ver, dar uma balanceada na nossa vida e descobrir se realmente entregamos a nossa vida a Deus. Se realmente Ele manda. Se realmente nós abrimos mãos de tantas as coisas que são nossas para servi-lo. Olha bem, lança teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Por que tantas pessoas estão desviadas? Se você sair na rua e conversar com pessoas, você vai descobrir que existe uma infinidade de desviados. Se nós conseguíssemos trazer para a igreja hoje todos os desviados que nós temos nessa minha cidade, aí na tua cidade, talvez nós tivéssemos uma igreja maior do que a que nós temos em atividade, porque é sem conta o número de pessoas que vieram para a igreja e se desviaram. Por que as pessoas se afastam? Por que elas se desviam? Por que elas desistem? Porque, na verdade, elas nunca se entregaram totalmente a Cristo. Elas nunca tomaram uma decisão completa e absoluta. A palavra de Deus diz, lá no livro de Joel, que nós estamos no vale da decisão. Na verdade, a palavra é profética. Ela fala do dia em que a cidade de Jerusalém será sitiada. A palavra é profética. Ela fala do tempo em que Jerusalém vai ser sitiado em opressão e guerras do anticristo. Mas fala assim, e estaremos no vale da decisão. É o vale do Meguido, o vale de Josafá. Tem vários nomes, vale do Armagedon. Mas eu quero te falar hoje, aplicando a nossa vida, que nós também estamos no vale da decisão. Nós precisamos decidir por Cristo. Existem pessoas que batem no peito e dizem, não, como eu faço? Eu sou servo demais, eu sou obediente demais, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Mas já pergunta, será que estamos mesmo fazendo a vontade de Deus? Ou será que estamos fazendo a nossa própria vontade? Você se lembra de Pedro? Pedro gabou-se em relação aos outros discípulos e disse, mestre, eu vou contigo até a morte. Eu não sou como esses outros aí, não. Eles podem te abandonar, eles podem te deixar, mas eu não te deixo. Jesus, ele revelou o coração de Pedro. Se ele não tivesse falado aquela história do galo cantar depois que ele negasse 3 vezes, aquilo teria passado desapercebido. E Pedro continuaria exaltado. Eu disse, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Aquele era profético. Aquele estava revelando uma situação que haveria de acontecer dentro de pouco tempo à frente. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele não havia percebido que havia negado Jesus. Mas quando o galo cantou, ele percebeu o tamanho do dano que ele tinha feito a si mesmo. A vergonha estava nos olhos e no coração de Pedro, porque ele era menos do que aquilo que ele pensava ser. No seu orgulho, ele pensava que era o maior crente do mundo. Na sua realidade, ele descobre que Jesus tinha razão, que Pedro não era tudo aquilo que pensava. Quantos de nós que estamos nos enganando? Quantos de nós que nos enganamos, queremos criar um subterfúgio ao nosso pecado, queremos criar um subterfúgio aos nossos enganos? Vivemos para nós mesmos, não vivemos para Deus. Buscamos os nossos prazeres, os nossos deleites e não a vontade de Deus. Mas de repente nós queremos criar uma desculpa para essa situação. Já vi pessoas planejando divórcio, como se pudessem enganar Jesus, como se pudessem tapear Deus. Pensar, vou me separar, vou me divorciar. E todo aquele relacionamento era fruto de um adultério, de uma traição, de uma infidelidade. A pessoa querendo resolver tudo aquilo com um divórcio. Será que realmente nós estamos servindo a Deus? Será que realmente Deus é o que mais interessa na nossa vida?
Será que nós estamos sendo verdadeiros com nós mesmos ou nós estamos nos enganando? Existem pessoas que saem da sua cidade, no meio do seu povo, do povo que convive com ele, para reconciliar-se longe de casa. Porque tem ninguém que precisa saber, né? Do que a gente está fazendo. E eu vou botar a pergunta. Será que realmente nós estamos servindo a Deus? Será que realmente nós estamos decididos e estamos debaixo da vontade do Deus Todo-Poderoso? Isso é uma reflexão. É o momento para parar e pensar. Como eu tenho vivido? Como você tem vivido? Como que nós temos vivido a nossa fé? Nós somos crentes para os outros ou nós somos crentes para Deus? Na frente dos olhos das pessoas somos uma forma, mas longe dos olhos outra forma. Eu acredito que as pessoas que fazem isso, elas não acreditam mesmo que Deus está com elas todo o tempo. Elas não acreditam que Deus está vendo tudo que elas fazem. Eu acho que, na verdade, falta fé. Fé no que nós pregamos. Fé no que nós anunciamos. Falamos aos outros e não conseguimos acreditar naquilo que estamos falando aos outros. Falamos que Deus está num culto de oração, mas nem lá nós comparecemos. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós nem acreditamos nisso. Porque se você acreditasse que Deus está num culto de oração na tua igreja, tu nunca perderia um culto. Porque quantas vezes você saiu de casa para ver uma celebridade humana? E qual celebridade é maior do que o Deus que participa dos cultos? Estamos servindo mesmo? Será que estamos realmente debaixo da vontade de Deus? Ou estamos debaixo da nossa? Pare e pense. Que Deus te abençoe nesse dia. Em nome do Senhor Jesus.